Bora lá, terceiro ano. Pronto, ajudando na revisão. Espero que o som esteja dando legal aí, ok? Nós temos aí a foto, tá dando para ver a foto, a imagem, né? Do movimento de rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma ou do seu eixo imaginário. Duração 24 horas, consequência, dias e noites, ou consequências, dias e noites e os fusos horários, né? Então a Terra tem 360 graus de circunferência, evidentemente. Quando você divide pelas 24 horas de um relógio, você tem que os fusos horários têm 15 graus. Então são 24 fusos horários com 15 graus, com modificações e exceções. Por exemplo, a China só tem um fuso horário mesmo sendo enorme. Tá aí o outro movimento da Terra, são os dois mais famosos. Esse aí, tá vendo que a Terra está fazendo o movimento de rotação, ao mesmo tempo que ela faz o movimento de translação. Nesse movimento de translação, a Terra dura já, a duração desse movimento é um ano, 365 dias e aproximadamente 6 horas, certo? Então, a cada 4 anos, ano bissexto, ok? Ano bissexto. Eu tenho também as consequências disso, como os equinócios, as noites iguais aos dias na primavera, e os solstícios, né, que são os períodos em que eu tenho o verão e o inverno e, portanto, dias maiores e noites menores, dependendo de cada estação e de cada hemisfério, ok? Nesse movimento, a gente dá para ver aí na foto, na imagem, que o movimento é bem circular, mas ele não é. É uma elipse ou eclíptica, certo? Em que nós temos o periélio, o movimento que a Terra está mais perto do Sol, e o afélio, o movimento que a Terra está mais longe do Sol. Mudando aí agora na Terra, na questão aqui nossa mesmo, do interior da Terra, a gente sabe que nós temos uma casca fina, quebrada em vários pedaços, chamada de placas tectônicas. Ok? Eu estou correndo aqui por causa do vídeo, estou de acordo com o vídeo. Com o vídeo não, com as imagens. Certo? Então, placas tectônicas que estão em movimento, né? Elas estão se movimentando e esses movimentos é que ocasionam os limites das placas, ok? Agora, e os limites são os 3 limites que eu vou já falar, ok? Mas o que faz com que essas placas se movimentem mesmo? É porque o interior da Terra ele não é sólido, ele é um substrato pastoso em alta temperatura, variando de 800 graus Celsius nas partes mais altas e nas partes mais internas até 1200 graus Celsius. Então, como a matéria está em fusão, ela não fica parada, ela fica se movimentando e cria aí que a gente chama de correntes de convecção. Essas correntes de convecção é que faz com que as placas se movimentem, né? Fazendo com que exista 3 tipos distintos de limites nas placas tectônicas. Mudando a foto aí, você tem, evidentemente, o Círculo de Fogo do Pacífico. Esse círculo ele se estende para outras áreas, que são as áreas mais comuns de ocorrência de vulcanismo e de terremotos principalmente. Mas, como aí forma uma espécie de círculo, né, ficou muito famoso esse Círculo de Fogo do Pacífico. Então, é claro e evidentemente que a região mais instável, né, que é o contrário de estável, a região mais instável geologicamente do planeta, geologicamente falando, certo? Onde ocorrem os maiores terremotos, que são os abalos sísmicos de grande intensidade, são os terremotos. Dá para ver aí, ó, que a gente pega aqui da América, no sul da América, na América do Sul, certo? Passa pela América Central, sobe para a América do Norte, vai lá, chega lá pela Ásia, parte norte ali do leste da Ásia,
certo? E toda a parte leste da Ásia, aí vai descendo até chegar na região ali da Oceania. Então, a região mais instável do ponto de vista geológico do planeta é essa região aí, conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico. Pronto, aí uma famosa falha, certo? Uma falha tectônica decorrente do movimento das placas tectônicas, e está em um limite de placa. Aí, se você vê de um lado, você vê o limite, você vê uma placa chamada norte-americana, e do outro lado desse limite você vê uma placa chamada do Pacífico, certo? Elas já tiveram movimentos distintos. Hoje esse movimento é comum lá, né? Assim como você tem a cadeia meso-oceano-atlântica, que é resultado, né, da divergência das placas, a Cordilheira dos Andes, que é resultado da convergência das placas, aí nem é divergente nem é convergente. As placas estão no movimento tangencial, certo? Elas estão se roçando, se ajustando, certo? E nesse limite a gente chama de transcorrente ou transformante, né? Então, toda vez que há um movimento mais brusco aí entre essas placas do Pacífico e norte-americana, a gente tem a ocorrência de um abalo sísmico de maior intensidade, ou seja, de um terremoto. Isso é muito comum ali no oeste da América do Norte, né? A gente tem mais comum, porque é o país que tem uma grande influência no mundo, de conhecer aquelas partes lá dos Estados Unidos, certo? Então é comum um terremoto nesse movimento. Aí a famosa falha de San Andreas. Pronto, com relação à regionalização. Regionalização é quando você divide o espaço. O mundo hoje ele é globalizado. Mesmo o mundo globalizado, integrado, né? Globalização quer dizer integração, eu posso fazer a regionalização do mundo globalizado. Como é que se dá essa regionalização do mundo globalizado? É exatamente com os blocos econômicos, onde você tem na Europa a União Europeia, que é o mais importante bloco econômico, na América do Norte o NAFTA, né, que é um bloco importante também, apesar dos pesares, né, e na América do Sul o Brasil se juntou com os países latinos, depois a Venezuela veio, a gente sabe que a Venezuela está com um problema sério aí, mas o Brasil se juntou com esses três países, Argentina, Paraguai e Uruguai, formaram o mercado do Cone Sul, o mercado comum do Sul. Então isso é uma forma de regionalização, tem muitos outros blocos, né? Mas é uma forma de regionalização dentro do mundo globalizado. Eu tenho aí também, passando agora a imagem, certo? Eu tenho a regionalização do Brasil, a regionalização oficial do Brasil. Essa regionalização ela foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e ele dividiu o Brasil em 5 regiões. Nem sempre foi assim, tem toda uma história de modificação, mas hoje ela se encontra assim: região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e região sul do Brasil, sendo a região sudeste a mais desenvolvida, nordeste com o maior número de estados, a região norte com a Amazônia e por aí vai. Aí tem outra regionalização do Brasil, certo? Essa regionalização é a do Pedro Pinchas, ele já leva em consideração, diferente da outra, que levava em consideração critérios político-administrativos, né? Então você tem essa regionalização já diferente, leva em consideração aspectos econômicos. E você percebe, se você olhar a imagem, se você olhar o mapa, que ele não se ajusta aos limites dos estados e das outras regiões. Você vê que o Maranhão ele perde um pouquinho aí do Nordeste para a Amazônia, o Mato Grosso é dividido, e Minas Gerais também faz parte do Nordeste. Dá para ver aí. Pronto, aí temos para encerrar, né, já que eu disse que seria um vídeo mais curto,
Então nós temos aí as projeções cartográficas. Nós temos um tipo de projeção aí semi-pronta e pronta, que é a projeção cilíndrica. Dá para ver? Feita a partir do cilindro, ó, com um globo iluminado, onde são definidos paralelos e meridianos, e depois que se abre fica esse mapa aí do Mercator, o famosíssimo mapa do Mercator, que é um tipo de mapa cilíndrico. Ok? Mudando aí, nós temos, tá vendo, ó, outra realidade diferente com relação à projeção. Dá para ver, né? Então, além da projeção cônica, além da cilíndrica, a cônica não tem aqui, nós temos essa projeção aí que ela pega um ponto comum para fazer a projeção. Nesse caso aí, o Polo Norte. Dá para ver que é o Polo Norte, um ponto comum do Polo Norte, certo? Faz a projeção plana ou azimutal. O mapa da ONU é um tipo de projeção assim, projeção plana ou azimutal. Então, são 3 tipos: a cilíndrica, a plana ou azimutal e a projeção cônica, que a gente não tem aí como exemplo. Ok? Valeu, espero que dê para ajudar aí na provinha bimestral. Beijos para vocês, beijos, 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 e esse é